Afinal, é possível que uma mulher tenha leite mais fraco do que outras? Um certo dia, eu recebi uma mensagem de uma moça, um pedido de socorro, porque ela já tinha tentado de tudo para aumentar a produção, para deixar o leite mais forte. Tudo que podia comer, beber, ela já tinha tentado. Mas o bebê estava sempre irritado, insatisfeito. E quando ela oferecia a fórmula, era a única forma de se acalmar, dormir, ficar tranquilo. Por esse motivo, todos os dias ela estava oferecendo cada vez mais fórmula. Eu sei que você se identificou com essa frase porque ela é muito comum. Mas sabe o que não é comum? É a falta de leite. Mais comum mesmo é a falta de orientação. Então hoje eu vou contar a história dessa mãe para inspirar você. Como que ela saiu dessa sensação de nada de leite para a tão sonhada amamentação abundante. Os primeiros dias dessa mãe não foram tão fáceis. Ela não teve aquele fluxo de leite esperado e ninguém falou para ela sobre massagens, um posicionamento melhor que facilitasse o fluxo de leite para o bebê. Ninguém falou uma forma certa de estimular. Só falaram para ela ficar de olho na tal da boca de peixinho e oferecer fórmula enquanto ela não tinha leite. E sim, a primeira regra sempre é alimente o bebê, mas junto com alimente o bebê está proteja a amamentação. E como que faz isso? Você precisa fazer massagens vigorosas, ordenha manual. Se você ficar apenas usando a bomba, talvez você não consiga remover aquele leite inicial, que é mais grosso, mais difícil de sair, e sempre dá essa sensação de que você não tem leite. E aí, eu sempre falo, né, de uma coisa liga na outra e esse já é o começo do fim da amamentação. E falando em bomba, falando em ordenhas, muitas mães, antes de chegar até mim no meu acompanhamento, elas acreditam que a única forma de aumentar a produção de leite é fazer inúmeras ordenhas por dia. E aí é onde está um dos primeiros erros, porque elas acabam ficando muito fissuradas na bomba e na ordenha e deixam o contato do bebê um pouco de lado. Elas acabam criando uma certa aversão ao bebê chorar perto delas, chorar quando vai colocar no peito. E esse contato, esse estímulo causado pelo bebê vai ficando cada vez mais distante. Quanto mais dias passam, mais difícil é ocorrer esse estímulo, estimular a sua produção de leite através do seu bebê. A parte mais difícil, quando vocês vêm até o meu acompanhamento, explicar, deixar, interiorizar isso, que antes de aumentar a produção de leite, porque é isso que vocês querem para que o bebê tenha interesse pelo peito, vocês precisam melhorar o fluxo do leite, a saída do leite, para ficar mais fácil, mais tranquila e menos trabalhosa para o bebê, porque ele é confuso, ele não entende direito, ele não sabe fazer muito bem, não é tão instintivo assim, né? Até é, mas demoram dias. E com esses dias, você tem um acompanhamento médico que tá vendo peso, vendo a desidratação, e tudo isso importa muito no desenvolvimento do bebê. Então não dá para esperar ele a criar essa habilidade. Você tem que facilitar as coisas. E é aí que tá a chave de tudo. E é esse ponto que ninguém ensina, que ninguém dá prioridade. Esse contato do bebê, esse interesse do bebê e a facilidade do fluxo de leite para o bebê, a saída do leite do seu peito para o bebê. Não é que não exista leite. Tá difícil essa saída e é normal. Caso você esteja precisando de ajuda, meu contato tá sempre nas descrições. Voltando à história da moça, o bebê passou a chorar todas as vezes que ela ia posicionar no peito. Toda vez que ela ia trazer, ele chorava. E isso dava a entender para ela que não tinha leite ou o leite acabava, porque ela também não conseguia perceber nada no corpo dela, como se ela tivesse muito leite. As amigas dela falavam outras coisas das sensações de leite e ela não sentia nenhuma daquelas coisas. Então, provavelmente ela não tinha leite e o bebê chorava porque ele estava irritado, porque não saía leite. E cada vez que ele chorava, ela ficava mais angustiada, porque ela se sentia culpada pelo aquele choro. E ela finalizava oferecendo a mamadeira, porque só a mamadeira acalmava naquele momento. E então ela me procurou com o objetivo principal, que era aumentar a produção de leite para finalmente esse bebê mamar. E depois de uma longa conversa no nosso primeiro encontro online, eu consegui convencê-la que ela não precisava aumentar a produção de leite. Ela precisava tornar a hora de mamar, o fluxo de leite mais fácil e interessante para o bebê, facilitar esse momento para que ele
ficasse mais tempo no peito, ficasse mais tranquilo no peito, ela não ficasse esperando o momento de aumentar a produção, porque senão ela ia cada vez mais oferecer a mamadeira no lugar do peito. E não era isso que estava causando todos os choros e incômodos. Eu sei, não é um trabalho de um dia, porque uma moça, uma mãe em puerpério, confusa, perdida, cabeça lá, só vocês sabem como é, né? Ver o seu bebê chorar, incomodar e ainda ter que acreditar em mim, que eu tô querendo dizer pra ela que ele tá chorando porque ele não tá sabendo como tem que fazer, como fazer, e que se ela facilitar isso, ele vai querer, mesmo que não tenha tanto leite assim como ela gostaria, e principalmente que isso leva alguns dias, não é imediatamente, não é fácil, são dias ao lado dela, foram dias de mensagens positivas, enquanto ela vinha ali dizendo que ele não dava, que o peito dela estava secando, eu vinha com outras mensagens, e são vídeos instrutivos, e mais mensagens, e aí ela vai tenta um pouquinho aqui, tenta um pouquinho ali, até que as coisas começam a melhorar. O que aconteceu ali? Esse bebê, ele começou da forma mais difícil. Logo, quando foi percebido que ela não tinha tanto leite assim, foi oferecido fórmula na mamadeira, ainda no hospital. Então o cérebro do bebê ficou muito desprogramado para o que ele veio preparado, que era mamar. E aí, acabou de nascer, ainda não entendeu nada. E em um momento ele se alimenta e posiciona a musculatura e a boca de um jeito. E aí no outro momento ele se alimenta e precisa se posicionar de outro jeito. Isso deixava ele irritado, impaciente, e a mãe também. E olha, tem um segredinho que eu conto pra vocês também. O bebê de vocês sabe mais do que ninguém decifrar a respiração e os batimentos cardíacos. Afinal, ele está há 9 meses ouvindo a respiração e os batimentos cardíacos de vocês. Então, por mais que vocês tentem parecer tranquilas para as pessoas de fora, o bebê de vocês sabe muito bem o que está acontecendo. Quer dizer, ele sabe que você não está muito segura, que você não está muito bem com isso, mas ele não sabe o que é isso. Ele só sabe que ele precisa se preocupar, que tem alguma coisa acontecendo. Gente, é o seguinte, eu não sou terrorista da mamadeira. Eu não vou tirar essa mamadeira imediatamente ali na mãe, do jeito que ela tá. A gente traça um programa, etapas, uma atrás da outra, é difícil pra caramba, não é fácil, dia após dia, e a gente vai tentando ali e removendo aquela mamadeira. Mas não é fácil. Não é só o bebê que tá adaptado a ela, a mãe também tá. Então não é algo assim que dá pra tirar, e eu não sou a terrorista, não faço aquela mãe se sentir culpada por isso. A gente vai trabalhando como dá. Por isso que é muito mais fácil quando vocês me procuram ainda na gravidez, tá bom? Mas apesar de difícil, não é impossível. O bebê, ele veio programado pra isso. E ele tem uma ligação incrível com a mãe, né? É uma ligação ali, tem células do bebê que ficam dentro da mãe por anos. Então existe uma comunicação, e é só a mãe confiar nessa comunicação. Isso aí que eu prezo muito, e a gente vai fazendo todos os dias. O contato, a comunicação, o cheiro, o bebê em contato com a mãe, vai logo despertando essa nova comunicação ali que o bebê já estava meio que perdido de como que ele deve fazer. E aí, dia após dia, o bebê ele vai se posicionando para mamar. E vai uma dica para mães de bebês e crianças. Tudo que vocês acharem um pouco difícil de fazer, alguma mudança que vocês precisam estabelecer ali, estabeleça a rotina. Repitam aquilo ali todos os dias, do mesmo jeito, nos mesmos horários, uma mesma sequência, no mesmo local. Os bebês e crianças, eles amam rotina, deixa eles muito tranquilos, muito felizes, quando você repete as coisas. E aí, torna mais fácil de conseguir. É claro que um bebê recém-nascido não vai ter uma rotina tão perfeita, mas você indo para o mesmo local, mesma música de ambiente, as mesmas frases, após o banho, após trocar a fralda, vai estabelecendo ali uma rotina e estimulando esse bebê para ir pro peito. Você vai conseguir. Dei várias dicas para vocês de como fazer esse bebê ir pro peito, como fazer ele mamar, mesmo que ele esteja querendo desistir, você também, né? Mas agora eu vou passar para vocês como que funciona no meu acompanhamento, para que vocês entendam e quem sabe não consigam praticar aí. A primeira etapa do meu acompanhamento é o protocolo POP, que é a posição, orientação e pega. Nesse protocolo, a mãe vai assistir algumas aulas gravadas, bem rápidas, nada que fosse o tempo de uma mãe, só para ela entender da casa dela como posicionar esse bebê. De uma forma, não é só trazer o bebê peito naquela posição tradicional, é de uma forma que a saída do leite fique mais fácil, mais fluida, a boca do bebê fique melhor posicionada e ela saiba reconhecer ali o bom posicionamento, a pega, o fluxo do leite, tanto saindo dela quanto o bebê recebe
recebendo, e isso aí ela vai aprender sozinha na casa dela, para que ela se sinta segura, tanto fazendo testes, tentando quanto prestando atenção, vendo os vídeos que eu ensino, além de, claro, as massagens que eu ensino, que são de muita importância desde o início. E tá, ela já entendeu essa parte, ela vai sair daquela livre demanda caótica que falaram para ela que era como melhorar a produção de leite, né, para uma livre demanda observadora, que não é deixar o bebê no peito o tempo todo e ela ficar sem tomar banho, sem beber água, sem comer, sem ir ao banheiro, pensando apenas em estimular a produção de leite. É ela seguir uma sequência que inclui massagens de posicionamento do bebê sempre que ele solicitar, mas não necessariamente ele ficar horas ali no peito sem nem sequer remover o leite com eficiência. Conforme ela vai fazendo isso como uma rotina, não é só bom para o bebê como para ela também, ela começa a perceber o corpo dela, ela começa a perceber o fluxo do leite dela, ela começa a criar segurança, que a cada ida do bebê, ele está recebendo leite, ele está sendo alimentado. E conforme ela vai criando essa segurança, ela começa a remover a quantidade de fórmula, mas isso sempre muito delicadamente, porque o bebê, ele fica viciado na quantidade da fórmula. Por mais que ele esteja com a barriga cheia, ele fica sempre esperando aquela fórmula para causar aquele peso no estômago, que dá uma certa tranquilidade e ele se acalma e dorme. Então, a gente não pode tirar isso aí de um dia para o outro. É uma retirada lenta e, às vezes, é um pouquinho difícil. Pelo menos uma semana ali é um pouquinho mais difícil. O bebê sente a diferença. Afinal, bebês amam rotina. Esses momentos parecem fáceis de ser falados, mas são muito difíceis de ser vividos. São coisas que as mães vão tentando dia por dia e a gente vai ajustando, ajusta uma coisa, ajusta a outra. Esses que eu falei são os pontos principais que vocês precisam fazer aí. Mas não significa que vai conseguir todos os dias e que vai conseguir rápido. E aí, muitas vezes, eu tô ali de perto, observando, ajustando, falando, não, então deixa, não vamos fazer isso agora, deixa para depois, faz isso. E tem aquele dia que eu tô de olho no emocional de vocês, que eu falo, hoje não vamos fazer nada. Deixa tudo como está e vai descansar. Depois a gente pensa nisso, porque tem dias que tem que desistir de tudo e ir dormir. Mas como é esperado, pela segunda semana, essa mãe já começa a se sentir mais segura. E não é nem que ela tenha litros de leite, é porque ela já começa a perceber o corpo dela. Ela começa a perceber coisas que ela faz que aumentam a produção. Ela começa a perceber como as posições locais e os horários que o bebê mama melhor. E aí ela se sente mais segura. Ela percebe que ela tá amamentando agora. Até então, ela não estava. E aí isso faz ela se sentir melhor. Depois dos 15 dias, não significa que acabou o problema, e muito menos o acompanhamento, porque é aí que a gente consegue mesmo trabalhar, seja na remoção da fórmula, seja em aumentar a produção de leite, definitivamente fazer stop, porque até ali a mãe não conseguia nem perceber que o bebê estava mamando. E agora ela entende o corpo dela, ela sabe como aumentar, ela sabe como posicionar o bebê, mas precisa seguir, porque afinal é um bebê e ele vai melhorando, vai aprendendo dia após dia, depois de muito treinamento. Enfim, a produção de leite dessa moça aumentou logo. Só em fazer as massagens e a ordenha manual antes do bebê mamar, ela percebeu que ela sempre teve leite, que era o que eu já sabia. Ela achava que não tinha leite, mas na verdade ela não sabia remover esse leite, e ele estava ali meio que acumulando, e esse acúmulo, ele avisa para o cérebro que precisa diminuir a produção. Mas como ela ainda estava ali com 1 mês e pouco, não tinha diminuído a produção de leite, só estava meio difícil de sair, estava meio acumulado. E assim que ela aprendeu a fazer as ordenhas e posicionava o bebê, ela percebia que ela tinha um fluxo de leite, ela percebia que saía, né, e que o bebê mamava. Só que aí ele largava rápido o peito, às vezes chorava, tinha pouca paciência, e aí isso fez ela sentir bem, saber que ela tinha leite, que o bebê recebia o leite dela. Mas a gente não conseguiu tirar a fórmula imediatamente. Afinal, quando ela me procurou, o bebê já tinha perdido muito ao peso, já tinha ido em algumas consultoras de amamentação, fono, pediatra. Então ela já tinha recebido muita informação de que o bebê tinha sofrido, tinha passado fome, que ela não tinha leite. E isso fica dentro da mãe, principalmente a mãe puerpério. Então, ela tinha salvo dentro dela que o bebê dela tinha sofrido até então, passado fome, sofrido. Isso aí é muito difícil de ser removido, né? Então, lógico que remover mamadeira e remover a fórmula era a nossa última opção. Primeiro, era trabalhar a segurança dela.
e melhora do bebê mamando, aprendendo a remover esse leite para que ele conseguisse se alimentar. Então, após os 15 dias, a gente sentiu todas essas diferenças. Ela já era uma mulher muito mais confiante, entendendo realmente o que era a amamentação, né? Que é muito além de apenas alimentar o bebê. E aí, então, a gente começou a fazer estratégias para a remoção da fórmula, mas nunca totalmente, porque ela não conseguia sentir a diferença. Ela não conseguia sentir segurança para remover essa fórmula. Todo o primeiro choro, incômodo do bebê deixava ela muito triste e aí ela oferecia a fórmula de novo. Então a gente foi tirando fórmula de horários que eu sabia que ela tinha mais leite e que era só falta de segurança mesmo, como antes de dormir, antes do bebê dormir à noite, na rotina da noite. O bebê podia se alimentar de fórmula ali entre 4 e 5 horas, que é um horário que toda mulher tem uma queda na produção de leite. E aí ali era muito difícil eu provar para ela que ela tinha leite suficiente. Então aquele horário ela podia oferecer a fórmula. Mas antes de dormir não precisava. Até porque o bebê já estava mais calmo, mais tranquilo. Tinha a rotina do banho e o pós-banho eles vêm mais tranquilo. Então trazia direto pro peito. E aí a gente foi tirando de certos horários e mantendo em outros para que ela continuasse tranquila. Porque quando remove a mesma fórmula, o bebê sente. Não tem como não sentir. É um costume, né? Até que se você for tirar essa mamadeira de uma criança de 1 ano, de 2 anos, que já come perfeitamente, ela vai sentir muito. E aí, uma mãe puerpério, ela não tá disposta a viver isso. E eu também não quero, né? Vamos viver com tranquilidade. Já basta todas as outras dificuldades. Vamos viver com tranquilidade o nosso puerpério com o bebê recém-nascido. E o que eu quero que vocês entendam, que a partir do momento que você melhora as massagens para melhorar o fluxo de leite, melhora o posicionamento do bebê para que ele receba esse fluxo de forma mais fácil, ele esteja ali com a boquinha bem aberta, o corpinho dele bem grudado no corpo da mãe, a barriguinha dele bem grudada no corpo da mãe, o fluxo do leite sai muito melhor. Então eles ficam mais satisfeitos. Mas é normal eles reclamarem quando eles usam mamadeira, é normal eles ficarem impacientes com o fluxo do leite, mas não significa que o leite acabou. Essa é uma coisa que eu quero que vocês levem pro coração de vocês. E aí a fórmula, a gente vai colocando ela em segundo plano, mas não precisa achar que é o fim do mundo a partir do momento que você precisou complementar. Se você está usando fórmula, não precisa achar que é o fim do mundo, tem como remover, tem como colocar ela em segundo plano. Só precisa melhorar a autoestima de vocês, que eu sei que nesse momento está completamente abalada. Esse vídeo é para trazer esperança para vocês verem que sim, tem como aumentar a produção de leite. E não existe leite fraco. O problema não é você. É sim o processo, que é muito difícil. O posicionamento e tudo mais. Isso aí é muito difícil mesmo. Espero que eu tenha conseguido levar um pouco de esperança. E se precisar, meu contato está sempre nas descrições. Beijos e até o próximo vídeo.